Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Paz e bem. Que bom que estamos juntos nessa paz, nesse bem que vem do céu, que vai aí nos iluminando, que vai nos esclarecendo, que vai nos trazendo a verdade, né? Hoje o mandamento, o 8º mandamento, nessa sexta-feira aqui, dia 28 de junho, é não levantar falso testemunho. E a verdade, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, esses mandamentos são as verdades sobre a nossa vida, sobre a nossa conduta, sobre o nosso relacionamento com as pessoas, com as coisas, inclusive nosso relacionamento com Deus. Ontem, né, no vídeo anterior, melhor dizendo, lá esse roubo, as coisas, as pessoas, os meios de comunicação roubam o nosso tempo com Deus, inclusive com as pessoas. Então, quanta verdade, né? E quanto arrependimento, eu penso, quanto a contrição, eu penso, que está sendo gerado nos nossos corações. Coisas que a gente não pensava, mandamento que a gente não fazia ideia, que podia nos levar para tantas vertentes, e estão nos levando, e isso, Frei, vai trazendo para nós um caminho de conversão e de busca de santidade, porque Exatamente. Eu sabendo que eu não devo fazer isso, aquilo, e por ali, por aqui, eu vou buscando essa santidade. Entender os mandamentos é entender o caminho da vida, né? Verdade. É o que é entender o caminho da vida fraterna, da vida comunitária, da vida em Deus. Entender o caminho de purificação. Porque quando a gente compreende os mandamentos da lei de Deus, a gente compreende a necessidade de purificação da alma, meus irmãos. Como a gente precisa tirar as arestas, aparar os galhos, cortar aquelas ramas que estão incomodando, que estão atrapalhando o crescimento. Quando a gente precisa mudar, né? Quanto, melhor dizendo, que a gente precisa mudar. E aqui é a grande oportunidade. E nos faz ver o quanto a gente peca, porque Sim. Às vezes a gente fala assim, não, mas eu não tenho pecado, como eu vou me confessar? O que eu vou dizer, né? Olha, aqui não é à toa que os 10 mandamentos sempre estão na lista, né, de exame de consciência. Então, Deus seja louvado por esse tempo, por esse grupo Corações Ardentes, por essa inspiração desse aprofundamento para os 10 mandamentos. Deus seja louvado por esse catecismo que nos ajuda e por esse tempo que nós estamos aqui. Frei, 8º mandamento, artigo 8 do Catecismo da Igreja Católica, números 2464 e seguintes. Ajuda a gente a entender, então, que esse 8º mandamento, não levantar falso testemunho, na verdade, quer nos dizer, para falar? A verdade. A verdade. A gente, muitas vezes, quando vai se confessar, pensa assim, não levantar falso testemunho. Não falei mal de ninguém, não é mesmo? Eu não menti, eu não inventei coisa de ninguém, então estou bem, estou quite com esse mandamento. Não, não é tão simples assim. Porque se você aprofundar o mandamento, você vai perceber que a coisa é muito mais problemática. Esse mandamento ele se fundamenta em Êxodo 20, versículo 16, pode pegar na sua Bíblia. Não apresentarás um falso testemunho contra teu próximo. E também em Mateus 5,33, quando Jesus diz, ouvistes também o que foi dito aos antigos, não perjurarás. Perjura é jurar falso, né? É inventar um falso testemunho. Mas cumprirás os teus juramentos para com o Senhor. Ou seja, falou, tem a palavra de cumprir. Aí já é um primeiro puxão de orelha. Não levantar falso testemunho é ter palavra. É ser uma pessoa autêntica. O que eu falei, eu vou cumprir. Hoje está faltando muito isso, hein? Palavra não se tem mais, é coisa que ficou lá nos antigos. Tudo precisa de contrato, tudo tem que ter papel assinado, preto no branco. Senão, então a coisa vai pro buraco se não fizer isso. É um ponto a ser refletido por todos nós. Então, que o seu sim seja sim, que o seu não seja não, nos dirá o Senhor lá no livro do Apocalipse. O morno eu vomito. É isso que o mestre disse lá em Apocalipse. O 8º mandamento, então, é um mandamento que leva a não falsear. Não falsear relações. Não falseie de modo nenhum. Não falseie a verdade. Esse é o grande crime que esse mandamento nos aponta. Tem um amigo nosso de comunidade que ele diz assim, se você não quer ter que falar a verdade, então não minta.
Não minta porque você não Silencie. vai crescer. Silencie. Então isso é muito Se sério. não é possível ser honesto, cale a boca. Né? É o que eu também gosto de falar às vezes. Se não dá para ser honesto, para ser franco, não fale. É melhor ficar silenciado, que a pessoa vai tirar a conclusão que ela acha que deve e talvez até que ela percebe que precisa, do que você ficar aí falseando verdade. O que é pior, a gente corre o risco de acumular mentiras e aí a coisa fica mais complicada, tá bom? Então o início aqui do catecismo sobre esse tema fala sobre a verdade. Conhecereis a verdade vos libertará. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Que o seu sim seja sim, que o seu não seja não. Também está lá em Mateus capítulo 5, né? A verdade liberta, João capítulo 8. São várias passagens onde fala da verdade. Jesus, a primeira carta de João, no capítulo 1, versículo 6, diz: se dissermos que estamos em comunhão com Ele e andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Ou seja, quem não pratica a verdade está nas trevas, né? Ele associa a mentira às trevas, à escuridão. E aí a gente percebe o quanto é importante testemunhar a verdade. O texto também nos fala dos mártires, o martírio, que é o sofrimento por falar e por acreditar na verdade santa, na verdade que vem de Deus. Muitos são os martirizados por assumirem o seu sim e por dizerem, é isso verdade que eu acredito, é isso que eu creio. Os mártires dão grande testemunho disso. O sangue dos mártires é o sangue do testemunho. A palavra mártir significa testemunho. Testemunho de quê? Da verdade. Então a gente precisa aprender isso também. Mas existem, não é, Sandra, as ofensas à verdade. São aquelas facadas no coração da verdade. Olha, lembra, o mandamento é não levantarás falso testemunho, ou seja, fale a verdade, não é? E quais são as ofensas, aquela cutucão, aquela destruição da verdade propriamente dita? Aí o bicho pega, aí a coisa fica mais feia. E aí a gente chora, e onde o filho chora a mãe não vê, né? Então vamos lá. E eu, quando li isso daqui, entrei em crise depressiva. Vamos ficar atento aqui pra gente entender. Dá vontade de chorar, gente. Vamos começar, Sandra? Vamos lá, então. As ofensas à verdade, do número 2475 e seguintes. E aqui está dizendo falso testemunho e perjúrio. Falso testemunho é quando você garante algo sobre alguém, dá a sua palavra, mas essa palavra é mentira. Essa palavra é falsa. Seja dizendo que vai cumprir uma coisa, ou seja dando um testemunho a respeito de uma má conduta do outro, né? O perjúrio é um juramento falso, é um juramento enganoso. É como se você estivesse jogando no lixo a sua palavra, dizendo ela é mentirosa. Não estou nem um pouco preocupado com essa voz que eu tenho, que deveria ser credível, né? Deveria ser uma coisa acreditada, mas infelizmente você está desperdiçando essa oportunidade. Então essa é uma facada que acontece muitas vezes. A gente fala contra tantas coisas e nem sabe o que está falando, né? A gente fala da vizinha, do vizinho, do amigo, da amiga, do colega de trabalho e muitas vezes não tem prova nenhuma sobre isso. Qual que é o melhor caminho, a melhor solução para o falso testemunho e o perjúrio? Ou você não fala, cale a boca, né? Ou se você não consegue ficar quieto, não fale sem saber. Não dê sua palavra para aquilo que você não sabe. Não gaste a sua palavra de verdade com coisas incertas. Fale daquilo que você viu e sabe. É a melhor coisa para a gente fazer o crivo, né? Para a gente peneirar essa situação. Hoje em dia a gente recebe uma notícia e transmite. Rapidamente a gente transmite e não sabe nem se ela é verdadeira ou não. Olha como é sério isso, então, né? Se você não viu, se você não tem consciência, se você não tem certeza, não sei. Não posso afirmar, eu apenas ouvi dizer. Evite o ouvir dizer, né? Evite o ouvir dizer. O respeito à reputação do outro é também um pecado contra esse mandamento. Quando eu falo o que o outro não fez, como se ele tivesse feito. E aí a gente cai na maledicência, né? No juízo temerário,
Ou seja, olha, e aquela pessoa é ruim, viu? Aquela pessoa é uma pessoa horrível, ela não presta, ela não vale nada. Você vai se casar com aquela pessoa? Tem provas? Tem certeza disso? Se tem certeza, mostre, seja honesto. Se não tem, não invente, não crie situações, não crie cenas. Muitos casamentos são destruídos por conta disso, juízo temerário, maledicência e calúnia, que é um outro ponto também importante. São coisas que nós falamos em relação ao outro que vão denegrir a sua reputação. O outro é imagem e semelhança de Deus, tem uma reputação. E quando você denigre essa reputação, você está destruindo, matando o outro. Eu também já sofri com isso. Pessoas que saíam acusando de coisas que eu não havia feito, né? Querendo prejudicar em situações que a gente não fez. Não fez, e se fez, não percebeu, porque muitas vezes era brincadeira, falou sem pensar. E aí, como que fica? É a historinha de São Felipe Neri. São Felipe Neri, eu vou contar a historinha aqui rapidinho. São Felipe Neri trabalhava na diocese de Roma e um casal começou a destruir a obra de São Felipe Neri, falando mal dele para todo mundo. Ele trabalhava com crianças, o casal falou que ele batia nas crianças, que tinha situações de abuso dele com as crianças e tudo mais. Felipe Neri ficou horrorizado, sofreu muito, mas um dia o casal se arrependeu e viu que não era aquilo e foi pedir desculpas. O que São Felipe Neri fez? Vocês estão perdoados, vou fazer a absolvição. Eu perdoo e Deus também perdoa. Mas como penitência, vocês vão pegar um travesseiro de penas e trazê-lo até aqui aberto. E quando chegar aqui, vocês me mostrem que eu vou explicar o que vocês vão fazer. Fizeram, cortaram o travesseiro e trouxeram. As penas voaram para Roma inteira. Na volta, São Felipe Neri disse, agora, para que a penitência seja completa, vocês vão voltar juntando as penas. Impossível. Consegue juntar todas as penas? Não consegue. A calúnia, a maledicência, o juízo temerário são assim. Você nunca mais consegue resolver o problema, porque ele fica perambulando por aí e você perde o controle de onde está. Depois nós temos também aqui no 2479, né, Sandra? A reputação e a honra do próximo, quando a maledicência e a calúnia destroem essa reputação e a honra, ou seja, acabam com a pessoa. Muita gente comete suicídio por causa disso. O que também nós podemos fazer que atrapalha também a vivência correta desse mandamento? Bajulação, adulação, complacência. Ou seja, quando a gente encoraja, incentiva a fofoca, as críticas, o juízo, a maledicência. Então, bajular o fofoqueiro, bajular a pessoa que está fazendo isso é contribuir com o pecado. O pecado é teu também, pode abraçar ele, põe embaixo o teu braço e vai se confessar com ele. Eu pensava que assim, normalmente, não é regra, mas normalmente acontece isso. Quando alguém chega perto de uma outra pessoa e a outra pessoa dá ouvidos, aquela fofoca, né, aquela conversinha fiada, essa pessoa sempre vai vir perto da gente. Quando alguém chega e começa a falar alguma coisa de outra pessoa e a gente dá um jeitinho, educadamente, né? Dá um jeitinho de barrando, olha, não, vamos deixar pra lá, olha, melhor a gente não falar sobre isso. Vai indo, as pessoas vão vendo que a gente não dá lado. Exatamente. O correto é não dar nada. Fofoca, né? Então, a gente precisa prestar atenção. As pessoas vêm sempre contar as coisas pra gente. Você não sabe. E a gente já levanta verdade. a orelha. Olha, eu vou te falar, mas não é por mal que eu vou te falar. E a gente fica com aquela vontade de escutar. Alimenta ainda, e né? alimenta ainda, né? A gente piora, a gente acrescenta mais coisas, então, né? prestar atenção, né? O padre Léo, de saudosa memória, dizia que o fofoqueiro é quem escuta. O Olha fofoqueiro lá, não é quem nossa. fala. Porque quem fala já está condenado, já está em pecado mesmo, vai ter que confessar. Mas quem ouve é o fofoqueiro mestre, que está dando trela para o diabo falar. Então a gente tem que tomar muito cuidado com esse mandamento. Ele é um mandamento sutil,
que pega você lá onde você não percebe se você não ficar atento, né? Outra coisa, a jactância ou fanfarronice constitui uma falta de verdade, ou seja, você ficar alimentando, cutucando, né? Incentivando, e isso até mesmo com ironias, com brincadeiras, com zoações. A ironia, que se associa aqui à jactância, também são alimentos para a falta de verdade. Quando você fica aí dando trela. A televisão faz muito isso, né? Trabalha muito a ironia, né? As sátiras. A televisão trabalha muito essas questões. As fake news também, a gente vai chegar um pouco mais para frente nelas, também se dão muito bem nesse campo. A mentira consiste em você enganar o outro. A mentira provocada, aquela mentira que você toma como consciência de mentira, porque você quer inventar, quer aumentar a história, quer criar uma história, isso também é um pecado gravíssimo, né? A mentira ela é considerada pelo Catecismo, no parágrafo 2484, como grave. É um pecado grave, se mede segundo a natureza da verdade que ela deforma. Quanto maior a mentira, mais grave é o pecado, né? E na medida em que essa mentira vai ganhando proporções maiores, prejudicando mais a vida do outro, ela se torna um pecado gravíssimo. Se você é um mentiroso de plantão, vá atrás de se confessar e corrigir sua conduta. Tudo isso é comportamento, viu? Tudo isso daqui que o Fê está falando é mudança de comportamento. É necessário mudar. E aí, o que a igreja nos ensina? Diante de toda falta, é necessária a correção e a reparação. Como que eu reparo o pecado contra o juízo falso, né? Como eu reparo o pecado contra a mentira, contra o falso testemunho? Sendo honesto, abrindo o jogo e falando a verdade para aqueles que são vítimas. É como a historinha do Felipe Neri. A gente nunca vai conseguir reparar tudo. Mas a gente pode, pelo menos naquele meio onde nós mais prejudicamos, tentar reparar. É muito comum pessoas ciumentas acabarem com o casamento de outro com mentiras. É verdade. É muito comum pessoas que querem o trabalho de outro prejudicarem o colega porque querem o cargo, inventam mentiras. Vai semeando mentiras. Vai semeando mentiras. A destruição do caráter é a mais comum, né? Então a gente precisa começar a pensar isso. É necessário corrigir. É necessário sempre ficar atento e quando dá tempo, corrige. Diferentemente do roubo, que a gente pode dar um jeitinho mais disfarçado, né? A mentira não dá. Não tem jeito. A mentira você tem que assumir que mentiu. E aí você vai precisar dizer, olha, eu menti. Foi uma falha. Porque a única forma de reparar a mentira grave é com uma verdade. E essa verdade passa por Cristo Jesus. Então aí você não tem outro caminho. Falar a verdade, ser honesto é necessário. Não tem jeito. Tá bom? E para a gente concluir hoje, os meios de comunicação não favorecem nada, né, Frei? Não. O fake news está aí, né? O Catecismo, no parágrafo 2493, fala do uso dos meios de comunicação social. Sim. Detalhe, hoje a fake news está em alta. Isso daqui foi escrito em 86, 1982, 83, 86, ele foi publicado, né? Então, olha só. Tão antigo e hoje a bomba está estourando. A igreja já havia alertado sobre isso, né, gente? E nós estamos aí dormindo porque a gente não lê, não conhece, não estuda e estão pagando preço caro por isso. Cuidado com fake news. Depois que o diabo descobriu internet e depois que ele se tornou especialista em WhatsApp, Facebook, as mídias sociais, Instagram, porque o diabo também é especialista nisso, hein? Ele tá craque, ele sabe isso. É o pai da mentira, né, Frei? É o pai da mentira. E a coisa virou um pandemônio. Então tomem cuidado com as redes sociais, que é onde ele mais trabalha. E, detalhe importante, né? Ele tem trabalhado muito pelas famílias, para a destruição das famílias. Isso é perceptível. Se você não acredita no diabo, acredita que o mal faz isso, que já basta, né? A família é a grande vítima das mentiras das redes sociais, em todos os aspectos. Vamos rezar pedindo o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo sobre nós, né? Para que nós não cedamos
a nenhum tipo de tentação em não falar a verdade. Pedir o sangue precioso de nosso Senhor Jesus Cristo, para que nós possamos nos arrepender de toda e qualquer mentira. Peçamos o sangue precioso de nosso Senhor Jesus Cristo sobre as nossas casas, sobre as nossas famílias, que talvez já estejamos sofrendo, né, com essas mentiras. Peçamos ao Senhor que envie o Espírito Santo sobre nós, para que nós sejamos assim guiados por esse Espírito, tenhamos sempre, né, a coragem de falar a verdade e a força de rejeitar toda mentira. Derramai, Senhor, sobre nós o teu preciosíssimo sangue e enviai sobre nós, Senhor, a força e a graça do teu Espírito Santo. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Semana foi pesada, hein, Frei? Semana puxada. Grandes mandamentos aqui, olha, não furtar e não levantar falso testemunho. Para a semana que vem, aí nós já vamos concluindo, né, esse tempo de aprofundamento sobre os 10 mandamentos, os 2 últimos, 9, não desejar a mulher do próximo, e o 10º, não cobiçar as coisas alheias. Vamos pedir a bênção de Deus, porque só com ela é que nós vamos conseguir vencer todas essas dificuldades. O Senhor esteja convosco. E Ele está no meio de nós. Por intercessão de Nossa Senhora, desça sobre vós a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Um bom final de semana a todos, né? Permaneçam em paz e que o Senhor sempre vos acompanhe. Graças a Deus. Paz e bem. Thank you.